Olá, senhores e senhoras produtores. Nós preparamos um resumo da MP 376 e do estudo que nós fizemos mostrando que ele vai atender muito pouca gente. A maior parte da dívida dos produtores deve ficar de fora. E nós vamos mostrar também o que nós entendemos que tenha que ser mudado na MP 1376. Na nossa opinião, a única coisa que resolve o problema do produtor é o PL 5122, que infelizmente não foi votado antes do recesso parlamentar. E o que o governo emitiu foi esta MP 1376, que por sinal nós não tivemos acesso a ela antes dela ser publicada. Nós não conhecíamos o teor dela. Agora, conhecendo o teor dela, nós já estamos alertando que a maior parte dos produtores não vai se enquadrar. E nós fizemos um levantamento com casos reais para mostrar isso. Então, a partir dos casos reais, nós também estamos propondo ao governo o que tem que mudar nesse MP, para que ele fazendo uma nova MP, como foi lá na 1314. Lembra que a 1314, dos 12 bi que o governo disponibilizou, saiu 3. Depois ele fez uma nova MP, botando o ano de 2025, e aí entrou mais produtores, a dívida de 13,5, 13,600 foi para 8 bi. Então, o nosso intuito, mais do que criticar, é tentar resolver logo, ajudar a melhorar o que tem para que mais produtores possam se enquadrar. Então, eu vou mostrar aqui o que nós temos do problema e das proposições. Nós temos 4 portas de entrada pelo artigo 1º da MP. Nós temos o custeio quando ele está adimplente, custeio, comercialização ou industrialização. Qualquer coisa que não seja custeio, comercialização ou industrialização não entra. Não entra. Que tenham sido renegociados ou prorrogados até 31 de maio passado. Então, o custeio, comercialização e industrialização, já renegociados ou prorrogados, entram quando estão adimplentes. Quando eles estão inadimplentes, eles entram, desde que essa inadimplência tenha sido de 1º de janeiro de 2024 até 31 de maio de 2026. Investimento adimplente não entra. Ou seja, todo esse mar de investimentos que vão vencer agora, os produtores não têm ideia de como vão pagar, não entra. Só entra o investimento que estiver inadimplente. E mesmo assim, de 1º de janeiro de 24 até 31 de maio de 26. Então, e quem entra, né, aqueles raros que vão conseguir entrar, como é que vai ser a regra? Existem 3 linhas, 2 delas com recursos subsidiados com juros mais baixos do que a outra. Uma de critério geral, outra de critério ampliado. Se enquadra no critério geral aquele produtor que, além de cumprir as exigências anteriores, tenham perdas de 30% entre 2019 e 2025. Perdas de no mínimo 30%, 2 ou mais vezes. Já no critério ampliado, que tem mais prazo e juro um pouquinho menor, a perda tem que ser de 40%, 3 vezes ou mais. Como é que funciona? No critério geral, o pronafiano ele tem um limite de 400 mil, que é aquele da perda de 30%. O da perda de 40%, 500 mil. O juro daquele da perda de 30%, 6%. O da perda de 40% ou mais, 5%. O Pronamp, o limite é 2 milhões no critério geral, com juro de 9%. No crédito ampliado, no produtor esse que teve perda mais de 3 vezes e 40% de perda, 2 milhões e meio a um juro de, o limite é 2 milhões e meio, o juro sobe cai para 8%. Então, no geral, 9, no ampliado, 8. E os demais produtores têm um limite de 4 milhões, quando no critério geral, com um juro de 12%, que é um juro bastante elevado, e quando ele se enquadra no limite, no crédito ampliado, que teve mais de 3 perdas de 40% ou mais, aí o limite sobe para 8 milhões e o juro cai para 11%, mas continua ainda um juro absurdamente elevado. E o que ultrapassa esses limites? Bom, o que ultrapassa esses limites
O Pronaf cai no Pronamp, a diferença, o Pronamp cai nos demais produtores, e os demais produtores, eles caem numa linha de juro livre, que aí é juro livre, né? 18, 20, 25%, aí depende de cada caso. E a CPR entra? Não, ela não entra. E o capital de giro entra? Não, não entra. Ou seja, ela deixou muito restrita a entrada. E aí, então, nós pegamos, pedimos para produtores que são associados aos sindicatos, enfim, que nos mandassem seus contratos reais, suas dívidas inteiras, para nós olharmos todos os seus contratos em PDF. E a partir disso, então, nós fomos avaliar quem entra e quem não entra. E dos 115 milhões de dívida, quase, que são os valores originais do contrato, ainda tinha um saldo de 93 milhões. Tá aí a diferença. Não, a diferença já venceu, já pagou, já foi. Desses 93 milhões em ser, somente 10 milhões 850 mil, ou 11,7%, enquadrou na MP. Quer dizer que 88% das dívidas desses produtores não enquadrou na MP. Ficou de fora. E nós estamos falando de uma amostra de produtores rurais que é representativa da população destes produtores. Então, isto deve piorar bastante a situação nos próximos meses se essa MP não for melhorada ou o PL 5122 não for aprovado a toque de caixa, o que eu acho difícil, porque nós estamos em recesso parlamentar, depois tem eleições, né? Sabe Deus quando o parlamento vai voltar a olhar para o 5122, o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, vai estar disposto a pautá-lo, né? Então nós precisamos resolver o assunto mais rápido, com alguma coisa intermediária, com alguma coisa que não é o 5122, mas pelo menos dá um alívio para os produtores, dá um encaminhamento para essas dívidas deles antes que exploda. Por isso a importância desse material para os nossos sindicatos explicarem para os produtores rurais, mas sobretudo todos falarem com seus parlamentares, com os candidatos que são postulantes ao parlamento, falar com os próprios candidatos a governo do Estado, a presidência da República, enfim, nós temos que mostrar o que está acontecendo, a realidade. Então, portanto, dessas dívidas todas, investimentos do que nós observamos, nenhuma operação que nós olhamos, nenhuma enquadrou. Nenhuma. Estão todas adimplentes. Investimento adimplente está fora, o que é uma coisa absurda. Capital de giro, nada entrou. Então, dívida de capital de giro não entra, não entrou. As liquidações da MP 1314 não entraram. O recurso livre não entra. CPR não entrou nenhuma. Para entrar é um parto. Vou mostrar para vocês em seguida. A única coisa que entrou foram os custeios renegociados ou prorrogados, e mesmo assim, menos da metade do que nós testamos entrou. E por que CPR não pode ficar de fora? Porque a CPR hoje já é o maior instrumento de crédito rural do Brasil. Enquanto o custeio é 137 bilhões no Brasil, a CPR é 185 bi. Então, deixar de fora isso daqui é um absurdo, porque é o maior instrumento, o principal instrumento. E olha só o paradoxo do Rio Grande do Sul. Enquanto o Rio Grande do Sul tem a menor inadimplência do Brasil, inclusive menor que Paraná e Santa Catarina, o Rio Grande do Sul tem a maior carteira estressada do maior. O maior endividamento do agro brasileiro é gaúcho. E como é que essas coisas se comunicam? O produtor só chegou neste ponto aqui porque prorrogou, porque renegociou, porque aceitou fazer uma CPR para matar uma dívida de custeio que não ia conseguir pagar, uma dívida de investimento que não ia conseguir pagar, um capital de giro que não ia conseguir pagar, ou fez um próprio capital de giro, enfim. E aí então o produtor ficou adimplente. Porém, ele tem esta bomba relógio que está prestes a explodir aqui. E a MP não está dando o endereço correto para este problema. E justamente para o sujeito que aceitou qualquer coisa para se manter adimplente. Aceitou condições creditícias horrorosas, com juros absurdamente elevados, inadequados à sua capacidade produtiva, para manter a adimplência. Aceitou isto para ficar adimplente. E aí o que o governo fez? Fez uma MP
que cuida do inadimplente melhor do que o adimplente. Dá um péssimo exemplo, um péssimo incentivo daqui para frente. Então, a disciplina que o produtor teve virou uma grande desvantagem. O Rio Grande do Sul tem a menor inadimplência do Brasil, justamente porque fez um esforço enorme, renegociando bilateralmente, rolando prazos, recorrendo a CPR, em vez de deixar o contrato sem solução. E esse mesmo esforço é o que a gente vê nesse aumento desse endividamento. Então, a política de renegociação, que só reconhece a inadimplência como bilhete de entrada, ela exclui exatamente o produtor que fez o que se esperava dele. Então, não resolver essa distorção não só não elimina o problema, como cria outro, que é passar um incentivo errado. Bom, quando é que a CPR entra? E aqui eu quero começar a mostrar o texto como ele é e como nós achamos que ele tem que ser. As nossas sugestões ao governo de mudança de texto. Inclusive, nós temos aqui é resumido, mas nós temos um material pronto para o governo, com o texto pronto, é só copiar, colar e publicar. Então vamos lá. O artigo 1º, no inciso 1º, ele diz o seguinte: as operações de crédito rural de custeio, comercialização e industrialização que tenham sido objeto de renegociação ou prorrogação até 31 de maio de 26. Ou seja, qualquer coisa que não for custeio, comercialização ou industrialização está fora, tá fora das linhas com juros mais baixos. Isso é um absurdo. Tá, e o capital de giro, onde é que entra? E a CPR? Então nós temos que ter uma operações de crédito rural, custeio, comercialização e industrialização, inclusive cédula de produtor rural, que tenham sido objeto de renegociação ou prorrogação. Então não pode ser só o custeio e comercialização, tem que botar capital de giro, tem que botar CPR, tem que botar tudo. No artigo 6º, ele restringe mais ainda a CPR. Ele é só para quem está inadimplente. Então, o que diz o texto atual? O artigo 6 diz: para liquidação, a CPR só pode entrar para liquidação ou amortização de CPR que tenha sido emitida em favor de uma instituição financeira. Bom, aqui tirou de fora a cooperativa de grão, cerealista e revenda de insumo, o que para nós é um absurdo, porque justamente cooperativa, cerealista e revenda de insumo foi quem abrigou o produtor para conseguir seguir plantando quando as instituições financeiras não mais crédito davam para esses produtores. Então, deixar esses caras aqui num pepino é desmotivar aquele que acolheu o produtor no momento de maior dificuldade. Aí nós temos os incisos, que tenham entrado em situação de inadimplência em 1º de janeiro de 24 e permanecido até final de maio. E olha só, e tenham sido contratados para liquidação de outra CPR. Então, simultaneamente, essas duas condições precisam ser cumpridas. Então, este E aqui, ele é um absurdo, porque, vejam, eu só considero uma liquidação, uma CPR que foi usada para liquidação de outra CPR, então se o produtor tinha um custeio, e emitiu uma CPR para liquidar o custeio, entra? Não. Tá aí, mas era um investimento que ele não podia pagar, emitiu uma CPR para liquidar o investimento. Entra? Não. Era um capital de giro, que ele emitiu uma CPR para liquidar esse capital de giro. Entra? Não. É só liquidação de CPR, é só emissão de CPR para liquidação de CPR. Então nós temos aqui uma situação de sommelier de endividamento. Se o cara se endividou de um jeito, pode. Se fez para um outro, aí não pode. Que isso? Isso é uma coisa absurda. Além do mais, além de ser restritiva a emissão da CPR, o motivo dela ter sido emitida é super restritiva, é só para outra CPR, ela tem que estar inadimplente. Então, o cara que está inadimplente, o cara que ficou adimplente, ferro. Então, qual é a nossa proposta? Que seja em favor de instituições financeiras, de cooperativas de produção agropecuária ou fornecedores de insumos agropecuários, para botar cerealistas que fazem barter, para botar as revendas de insumo, botar todo mundo que financia o agro e não só as instituições financeiras e que estejam inadimplentes até a data da contratação da linha e não só até 31 de maio. E não seja um e, seja um ou.
tenham sido contratadas para liquidação de outra CPR ou de qualquer outra operação de crédito rural cuja origem tenha sido a manutenção da adimplência do produtor rural. Aí nós abrigamos todas as dívidas. Então, no caso do investimento, ele só tem uma porta de entrada. O inciso terceiro do artigo 1º diz o seguinte: desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições, sejam originárias de operações contratadas até 31 de 12 do ano passado, tenham entrado em situação de inadimplência a partir de 1º de janeiro de 24 e permanecido até 31 de maio deste ano. Então, ela tem que ter sido contratada até aqui e tem que estar inadimplente até aqui. Isso é um absurdo. E as operações adimplentes, como é que ficam? Que vão estourar tudo agora. Então, qual é a nossa proposição? Mudar o texto do artigo 3 para desde que atendida a condição da linha A e, alternativamente, uma das condições das alíneas B ou C, sendo a C tenham sido objetos de renegociação, repactuação ou prorrogação formalizada por termo aditivo, ainda que a instituição financeira não tenha formalizado no aditivo declaração expressa de situação de inadimplência. Porque aí nós criamos um item C e tiramos a obrigação de ser cumulativo, ou o A, ou o B, ou o C. Aí nós damos mais abrangência para a entrada dos investimentos. Outro ponto, a questão do prazo, que muita gente reclama. A MP fixa em 31 de maio a data limite da inadimplência, que é o que diz o artigo 1º nos incisos 2º, 3º na linha B, em situação de inadimplência a partir de 1º de janeiro de 24 e que permaneçam até 31 de maio de 26. Qual é a nossa proposição? Em situação de inadimplência a partir de 1º de janeiro de 24 e permaneçam inadimplentes até a data da contratação da linha de crédito que trata este artigo, para não ficar aquele ato que ficou entre maio e agora. Outro ponto, a MP 1314, porque uma renegociação que foi feita lá atrás fecha a porta para outra. Então, o que diz? No artigo 1º, parágrafo 8º, inciso 2º, da medida provisória 1314 de 2025, exceto quando se tratar de operações efetuadas com recursos livres. Gente, isso aqui é um absurdo. Os recursos livres são justamente os mais caros, aqueles que mais precisam ser colocados numa linha controlada. Isso aqui é juro que o cara está pagando 18, 20, 25%, o governo me deixa de fora. É como uma pessoa, imagine um grupo de pessoas que estão tomando um banho de chuva, estão na chuva. Aí o governo vai lá e dá um guarda-chuva para uma pessoa. As outras deixa sem, que é o cara do recurso controlado. O recurso livre fica de fora. Aí a chuva aperta, o que o governo faz? Vai lá, recolhe o guarda-chuva daquela pessoa que tinha dado e aí dá um guarda-chuva maior para ela. Tá, mas aí distribui guarda-chuvas menores para os outros? Não, deixa na chuva. Aí a chuva aperta mais um pouco. Aí ele dá um guarda-sol para aquele cara que já tinha um guarda-chuva. E os outros não, os outros ficam sem nada. É isto que esse artigo está fazendo. É uma coisa absurda. Então, qual é a nossa proposição? Que a MP 1314 de 2025, exceto A, recursos livres e direcionados das instituições financeiras, ou B, quando o beneficiário comprovar perda de safra ou renda relativa a evento distinto e posterior ao que fundamentou a renegociação realizada sob o MP 1314/2025, que é o jeito da gente colocar no texto a regra para poder enquadrar 1314 aqui. Outro ponto, capital de giro. No artigo 1º, como eu já mencionei, é só custeio, comercialização e industrialização. E depois eu vou ter um capítulo específico para investimento e outras operações. Qual é a nossa proposição? Que tenha o artigo 5º, operações de crédito rural de capital de giro, inclusive as linhas emergenciais de natureza pública, destinados a produtores afetados por eventos climáticos adversos, contratados até 31 de 12 de 2025. Para cá, nós podermos colocar a linha do BNDES, aquela que foi feita para o pessoal que teve problema com as enchentes, e que estejam em situação de adimplência, que tenham entrado em inadimplência a partir de 1º de janeiro de 24, ou seja, capital de giro
pegando adimplente e inadimplente, porque o capital de giro o governo simplesmente esqueceu. Então, são 6 propostas de alteração de texto, algumas para a CPR, essa daqui para colocar a CPR dentro dos juros das linhas controladas, essas para melhorar a elegibilidade, outra para investimento, outra para mexer na data de corte de 31 de maio, outra para tirar a vedação da MP 1314 e outra para poder abrigar o capital de giro. Se esses mesmos contratos que nós observamos, eles tivessem sido dentro do texto que nós estamos propondo, essa MP ela ia pegar 88,3% do saldo analisado e não apenas 12% do saldo analisado, como nós vimos. Então, estas medidas, nós não temos dúvida que fazem a MP funcionar. Agora, é conversar com o governo. Já tivemos reunião com o líder do governo, estamos marcando reuniões com o ministro da Fazenda e com sua equipe para começar um processo para ver se o governo faz uma nova MP melhorando estes pontos. Agora, uma coisa é muito importante deixar claro: a Federação da Agricultura não está prometendo nada para ninguém. Nós não estamos dizendo que o governo vai mudar. Quem fez essa MP foi o governo. Nós estamos identificando o que precisa melhorar e como resolver o problema. Agora, se vai resolver ou não vai resolver o problema, bom, aí é o governo. Por isso a importância da cobrança dos nossos produtores em cima do governo federal, em cima dos representantes, para que faça essa interlocução e a gente possa melhorar essa MP em tempo recorde, porque os problemas estão aí.